Pessoal, sejam todos bem-vindos ao canal SPAD. Eu me chamo Jefferson Souza e no vídeo de hoje nós falaremos sobre leitura bíblica. Bom, eu já adotei faz algum tempo a leitura bíblica de maneira não anual, como se faz costumeiramente quando falamos de leitura da Bíblia, mas uma leitura mais específica. Eu já li a Bíblia anualmente, de Gênesis a Apocalipse, mas hoje eu migrei para a leitura de um livro específico. Por que eu fiz isso e por que eu migrei, eu mudei? Porque eu gosto de passar o tempo que for necessário em uma leitura bíblica. Então, em um livro específico da Bíblia. Por exemplo, a minha última leitura que fiz sobre o Evangelho de Jesus Cristo, escrito por João, eu gastei aproximadamente 4 meses na leitura desse livro. Então, quando você faz a leitura anual, que às vezes é entre 3 a 5 capítulos por dia, nós temos o nosso labutar diário, temos a nossa rotina, e acaba que fica algo muito... não fica bem dinâmico, fica algo corriqueiro. Você faz uma leitura rápida ali, e acaba que não extrai o que realmente precisa ser extraído das Escrituras. Então eu gosto, como disse o reverendo Hernandes Dias Lopes, eu gosto de morar em um livro. E como é que eu faço? Como que eu distribuo essa leitura durante todo o dia? Pela manhã eu acordo e a primeira coisa que eu faço é ler aquela perícope ou aquele conjunto de versículos daquele dia. Então, por exemplo, eu acordo pela manhã, eu pego minha Bíblia, eu uso uma Bíblia simples, eu não uso Bíblia de estudo, eu uso uma Bíblia na versão ARC, Almeida Revista e Corrigida, que é a versão que a minha denominação usa. Eu uso, ela não tem estudo, não tem notas de rodapé, é uma Bíblia simples, ela apenas tem as palavras de Jesus em vermelho e referências cruzadas. Então, eu acordo pela manhã, eu pego minha Bíblia, sempre eu oro antes de começar a ler, quando eu a estou lendo, para ter uma iluminação do Espírito Santo, e após a leitura, agradecendo pela leitura, eu leio um capítulo por dia. A minha meta é um capítulo por dia. Então, quando eu leio aquele capítulo, eu vou fazer a exegese de alguns versículos, eu vou buscar um pano de fundo histórico para aquele versículo, o que aquele versículo tem a dizer, qual que era a intenção do autor quando escreveu esse texto em específico. E quando eu faço essa leitura, tanto do texto bíblico em si, quanto de um material externo aqui da minha singela biblioteca, eu faço rascunhos, rabiscos na própria Bíblia, no próprio texto, na própria folha do livro. E também eu tenho um caderno aqui de anotações, que é daquele boxe Paulo para Todos, e eu faço aqui as minhas anotações bíblicas também. Curiosidades, possíveis estruturas de sermãos, ligações do texto bíblico com um comentarista específico. Então, essa é a minha rotina. Então, eu acordo pela manhã, eu leio o texto, eu estudo sobre o texto, faço uma exegese do texto, e ao decorrer do dia eu vou ficar remoendo sobre aquele texto que eu li, aquele estudo que eu fiz, enfim. Isso é a leitura bíblica. Agora, quando eu chego à tarde do meu labutar diário, costumeiro, eu tenho uma leitura que já não é mais bíblica, já não é mais do texto bíblico em si. Isso tanto quando eu chego do meu labutar diário ou até mesmo durante o dia, uma folguinha que eu tenho ali nos meus aquifazeres, eu sempre tenho uma leitura separada, né? Uma leitura à par da Bíblia. E qual que está sendo a minha leitura hoje? Hoje eu estou lendo de forma mais enfática, eu estou relendo, na verdade, o livro Escatologia, do Millard Erickson, a polêmica em torno do milênio. Eu tenho algumas ponderações acerca dos pensamentos pré- e pós-tribulacionistas, e eu estou lendo esse livro para melhor embasá-las. Então, como é que eu faço essa leitura?
Eu, particularmente, quando inicio uma leitura de um livro, eu não gosto de passar para outro livro, ou melhor, eu não gosto de parar a leitura do livro sem concluir aquele capítulo. Então, eu leio naquele dia o capítulo inteiro daquele livro. Se for pequeno, eu leio até mais de um, dois, três, quanto for necessário. Eu termino aquele conjunto de leitura, aquele conjunto de capítulos e faço anotações nessa outra agenda que eu tenho. Uma agenda simples. Eu faço anotações aqui acerca do que mais me chamou a atenção na leitura do livro em si. Isso quando trata-se de uma leitura que não é bíblica, né? Do texto bíblico em si. É uma leitura bíblica porque vai tratar aí de assuntos pertinentes à Bíblia, mas que não é uma leitura de um livro bíblico em si. E além disso, além de ler um capítulo da Bíblia de manhã, durante o dia, permear as páginas de um livro que vai tratar de um assunto da Bíblia, eu também tenho o costume de fazer anotações de significados e palavras nesse caderno, para que fique mais fácil a minha procura e até mesmo para ajudar na minha fixação do significado daquela palavra. Então, eu leio uma palavra que eu não conheço, eu pesquiso o significado dela no dicionário e a transcrevo para cá. Esse aqui é o meu dicionário particular, digamos assim. E, por fim, eu tenho também o costume de fazer um diário. Esse caderno aqui é o caderno onde eu faço as minhas anotações durante do que se passou do dia, com uma espécie de diário. Aqui eu resumo as leituras bíblicas que eu fiz, a leitura de livros bíblicos, como que foi meu dia, pontos fortes, pontos negativos. Isso me ajuda a ter aí também um desencargo mental, né? Isso me ajuda a manter a minha mente mais tranquila, para não ficar aquele acúmulo de informações durante aí o meu dia, né? E para aquilo ali não, para que isso também não venha me sobrecarregar. Então, pessoal, basicamente a minha rotina de leitura é essa. Eu leio a Bíblia pela manhã, um capítulo por dia só, faço o estudo necessário dele. Eu já cheguei a passar 3 a 4 dias em um capítulo só, lendo, pesquisando, estudando, anotando, fazendo ligações. Para mim é a forma que eu consigo extrair o melhor das escrituras. Durante o dia eu faço uma leitura de um livro paralelo, que é um livro bíblico. Eu também tenho outros livros que não são cristãos propriamente ditos aqui na minha biblioteca, eu também os leio. Tenho essa rotina, eu procuro sempre mesclar um livro bíblico, um livro literário, seja literatura brasileira, literatura estrangeira, e eu faço as anotações do meu dia, no meu diário, para mim ter aquela limpeza mental de tudo que ocorreu durante o dia. Tá bom, pessoal? Então, espero que você tenha gostado desse vídeo. Se você gostou, deixe seu like, se inscreva no nosso canal SPAD, ative as notificações para que você possa ser informado aí sempre que houver vídeo novo, tá bom? Que Deus abençoe você e vamos juntos crescer na graça e no conhecimento do nosso Senhor Jesus Cristo através da sua palavra.